Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. Que há alguns dias eu fiz um vídeo em que comparava os valores dos jogadores que constituem o 11 base do Benfica atualmente com o valor dos jogadores, de jogadores que já passaram pelo Benfica e que, entretanto, foram vendidos, e que, se ainda tivessem no Benfica, constituiriam como que o 11 sonho do Benfica. Ou seja, uma comparação sobre do Benfica atual com aquele que seria o Benfica de sonho. E de facto aconselho-vos a ver esse vídeo, que penso que é de facto muito interessante ver as diferenças a nível não só de valor futebolístico, como também de valorização dos jogadores, daqueles que estão no Benfica atualmente e daqueles que já passaram pelo Benfica, e se estivessem ainda no Benfica, faria de nós de facto uma das equipas mais poderosas do futebol europeu. Na sequência desse vídeo, eu fiz aqui um outro vídeo, que é este que eu estou agora aqui a apresentar, com aqueles que, segundo o Transfer Market, são os 5 jogadores mais bem avaliados e mais bem valorizados do Benfica. Aqueles que têm um valor maior. Em quinto lugar temos aqui o Arsens. Não há muito a dizer sobre este Arsens que estou ao Benfica 13 milhões de euros na época 22-23, a primeira época do Schmidt no Benfica, e de facto uma das melhores contratações dessa época. Portanto, o valor atual são 20 milhões de euros, idade 28 anos, o que quer dizer aqui que Hum, provavelmente o Benfica vai ter que decidir entre vender o jogador e ainda ter algum retorno financeiro, ou então manter o jogador, sabendo que depois, para vender, obviamente com a idade, já se sabe, o jogador vai sendo, o valor vai sendo cada vez menor. Mas de facto, se calhar era de facto manter este jogador. hum, Porque mesmo pelo preço que a gente vende por 20 milhões, não estou a ver um jogador tão bom e tão fiável como o Orsens. Portanto, ele já está, como eu estava a dizer, na terceira época, 112 jogos, 8 golos, 22 assistências, de facto, muitas assistências, e depois um jogador, de facto, de grande qualidade tática. Não esquecer, de facto, que ele no Benfica jogou uma época quase inteira a extremo esquerdo, que foi a primeira onde fomos campeões em 22-23. Depois a época passada foi um autêntico tapa-buracos, defesa direito, defesa esquerdo, meio-campista, também ainda chegou a jogar a extremo esquerdo, portanto, e este ano penso que está ali a estabilizar, na- talvez na melhor posição dele, apesar de ele não saber jogar mal em lado nenhum, mas de facto está a fazer também uma excelente época. Aqui em quarto lugar temos o Turbine, que não é de facto um nome consensual e não tem feito, verdade seja dita, não me estou a lembrar de muitos jogos onde ele tenha ganho pontos para o Benfica ou tenha, tenha saído dele a diferença entre ganharmos ou não um jogo. De facto, o Turbine ainda não provou ser um guarda-redes para grande. Isto na minha opinião. Ele custou 10 milhões de euros. Segundo o Transfer Market, está avaliado em 25 milhões de euros. Eu não acredito que haja algum clube que esteja interessado em dar este valor, pelo menos atualmente. A favor dele joga de facto a idade. Um jogador que tem 23 anos para guarda-redes é de facto muito jovem e ainda tem de facto uma boa margem de progressão. A segunda época no Benfica e ao todo já tem 63 jogos. De dizer que ele tem sido, desde que chegou, titular absoluto do Benfica. Agora, contra o Estrela da Amadora, jogou o Samuel Soares, que é o que tem jogado nas taças, e fez também uma exibição muito consistente, muito boa, o nosso Samuel Soares. Depois, aqui em terceiro lugar, o Pavlidis. O Pavlidis, portanto, veio este ano para o Benfica, a primeira época que ele tem. Uh, Veio rotulado de facto de um jogador com um elevado nível de eficácia. Uh, Fez épocas muito boas, sempre mais de 20 gols as últimas épocas que ele fez na Holanda.
mas já se sabe que o futebol aqui em Portugal é diferente do holandês, é um futebol muito mais tático, onde é muito mais difícil marcar, marcar golos. Apesar disso, ele na pré-época teve muito bem, marcou golos em quase todos os jogos, ou em todos os jogos da pré-época. Depois no campeonato é que começou ali a ter mais dificuldades em marcar, portanto ele ainda não ahm, disparou, diria eu. Mesmo assim tem 16 jogos, 5 golos, 3 assistências. Penso que está a aumentar também os níveis de confiança, os níveis de eficácia. Vamos ver como é que vai evoluir. Portanto, custou 18 milhões de euros ao Benfica, não foi um jogador de facto barato, tendo em conta o contexto do nosso Benfica e do futebol português. E o valor atual também, 25 milhões de euros para avançado. Parece-me que está e tendo em conta a forma atual aqui do Pavlidis, parece-me que está um valor de facto indicado. Depois aqui em segundo lugar temos o Cockchu, ah, o jogador mais caro da história do Benfica, 25 milhões de euros. Atualmente está avaliado em 28 milhões de euros. Eu penso que o Benfica por este valor não o venderia. Hum, e penso que quem, eventualmente o Liverpool, sabe que não conseguiria vir cá buscar este jogador por estes 28 milhões de euros. O jogador também ainda com uma excelente margem. A gente esquece, mas ainda tem uma grande margem de progressão. Ele tem 23 anos. Foi eleito na Holanda o melhor jogador numa época. Esta é a segunda do Benfica e, na minha opinião, também tem números bem razoáveis, apesar das críticas que muitas vezes tem tido. E de ser um jogador um bocadinho sui generis, o jogador quando vai à seleção a gente tem sempre receio do que é que ele vai dizer. Aí demonstra alguma instabilidade, mas 59 jogos, 11 golos, e 15 assistências. Portanto, se nós fizermos aqui uma conta rápida, ele tem 26 participações diretas em golo, um, 26, 26, 52. Podemos dizer que a cada dois jogos e pouco ele tem uma participação direta em gol. Pode de facto melhorar, mas atenção, os números não são de facto maus aqui do Kokushu. E se ele continuar mais esta época, talvez mais outra, ele vai ainda valorizar. E além de nos dar retorno desportivo, pode-nos então dar retorno também financeiro. Por fim, não sei se estão a par disto, é o António Silva. O António Silva, ainda é o jogador do Benfica com maior valor de mercado segundo o Transfer Market. Isto, apesar de, depois de uma primeira época fantástica, a época passada, ele começou mal a época e não se conseguiu endireitar. Aquele jogo da Liga dos Campeões, onde ele foi expulso, eu penso que aí marcou muito o resto da época do António Silva. E apesar de ser um jogador ainda muito novo, 21 anos, então na primeira época ele mostrou sempre uma grande maturidade, mesmo quando errava, porque também errou na primeira época. Na segunda, essa maturidade já não foi tão notória e notou-se quando ele errava que perdia mais confiança. Depois o Campeonato da Europa também não lhe correu nada bem. E em cima disso, o Tomás Araújo pegou destaca no Benfica. Tem de facto a vida complicada o António Silva. Vamos ver se o Otamendi hum, vai ser. Eu penso que o Otamendi vai acabar a época, mas talvez na próxima época aqui o António Silva possa voltar a ser o António Silva da primeira época na equipa principal do Benfica. Qualidade ele tem muita qualidade. Também será preciso um bocadinho de sorte, um bocadinho de aposta de parte do treinador e ainda vai de facto muito a tempo. Agora, estes 40 milhões, na minha opinião, não são reais, não, são um bocadinho surreais, diria eu, tendo em conta que, apesar de ele jogar na seleção, ele não tem jogado de facto a titular do Benfica e nos jogos que joga, não é que tenha estado mal, mas não, provavelmente porque também estamos sempre a exigir muito do António Silva devido à primeira época. Mas ele não sobressai naqueles jogos que ele tem para jogar, parece que não sobressai. E depois há sempre aquele termo de comparação com o Tomás Araújo, que está de facto muito forte. O Tomás Araújo no Transfer Market vale 15 milhões de euros. Não, há certos critérios que nós não entendemos. Eu penso que quando for agora a nova atualização, vai haver nesse Tomás Araújo um grande aumento e que o António Silva se calhar vai desvalorizar um bocadinho.
Portanto, ele está no Benfica desde a época 16-17, ou seja, desde os seus 13 anos, e na equipa principal tem já 105 jogos, 8 golos e uma assistência, e de referir que também tem jogado muito na seleção. Portanto, estes são os 5 jogadores que atualmente estão mais bem avaliados segundo o Transfer Market. Se puderem, comentem se acham que há aqui algum que está sobreavaliado ou subavaliado, se deviam estar aqui outros jogadores, se acham que o Benfica tem aumentado a qualidade do plantel, e mesmo a nível do valor dos jogadores de época para época, ou pelo contrário, devido às vendas que tem que fazer, se os jogadores valem cada vez menos a nível financeiro. Inscrevam-se no canal, que eu vou colocar aqui mais vídeos, diria eu, curiosos sobre este e outros temas do nosso Benfica. Hum, e pronto, coloquem os vossos gostos também, e partilhem. Um abraço para todos, quero desejar também a todos uma boa semana e não esqueçam que o Benfica vai jogar com o Mónaco agora, penso que eu, na terça-feira, um jogo muito importante para a Liga dos Campeões em França e o Mónaco também está num grande nível de forma, penso que está em segundo lugar. Então um abraço para todos, tudo bom. Obrigado.